Existe um mundo invisível que nos cerca, e dentro desse mundo invisível, há anjos. Os anjos são reais. Por tudo que sabemos, pode haver ao menos um anjo com você agora, onde quer que você esteja. E estamos cercados por eles. Você sabia que existe a possibilidade de ter encontrado um anjo e não ter percebido? A pessoa com quem você estava interagindo poderia ser um anjo. Em Hebreus 13, versículo 2, diz: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a, que sem o saber, alguns acolheram anjos. Não é incrível pensar que alguns de nós já viram anjos e nem se deram conta disso? Só saberemos que encontramos um anjo quando estivermos no céu. Eu, pessoalmente, nunca vi um anjo, mas sei que eles são reais e aparecem para as pessoas. Sinceramente, enquanto estou aqui na Terra, não preciso ver um anjo para acreditar em sua existência, porque acredito na Bíblia plenamente. Nesta Bíblia, os anjos são mencionados mais de 250 vezes. Eles aparecem ao longo de toda a Bíblia, mas nenhum livro contém mais anjos que o livro de Apocalipse. Este livro sagrado está cheio de referências aos anjos, e esses anjos vivem entre nós. Se você é um filho de Deus, está divinamente protegido pelos santos anjos de Deus. Salmo 91, versículo 11 e 12 nos diz: porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Os anjos nos protegem e nos ministram. Estou certo de que não entenderemos plenamente como os anjos estão ativos em nossas vidas até estarmos no céu, olhando para trás. Deus é verdadeiramente incrível. Ele te ama de maneiras que você nem pode começar a compreender. Os anjos são incontáveis, literalmente. Eles são descritos em diversas instâncias na Bíblia como subindo ao céu e descendo à terra. Jacó, por exemplo, estava fugindo de uma disputa familiar. Suas circunstâncias pioraram. Ele estava cansado fisicamente e emocionalmente, separado de sua família e sem abrigo. Ele encontrou um lugar para descansar, usando uma pedra como travesseiro, e dormiu ao ar livre. Lá, teve um sonho que prometia grande mudança para ele. Jacó sonhou com uma escada que alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Outro exemplo é Natanael, que ficou maravilhado ao ouvir Jesus de Nazaré declarar: verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Acredito que isso é verdade. Embora não possamos vê-los, há uma enorme quantidade de atividades acontecendo no mundo espiritual. Quando vieram buscar Jesus para levá-lo ao conselho do Sinédrio, ele disse algo maravilhoso que todo crente precisa saber. Em Mateus 26, versículo 53, Jesus diz: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Uma legião romana tinha 6.000 soldados. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que com uma oração poderia conseguir 72.000 anjos prontos para lutar por ele. Os anjos são incontáveis e não apenas isso, eles também são seres poderosos, mais do que os humanos. Em Hebreus 2, versículo 7, lemos: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Os anjos não são humanos, eles são seres espirituais. Os anjos são seres espirituais, não possuem corpos como os nossos, embora possam assumir a forma humana. No entanto, são consideravelmente mais poderosos do que qualquer ser humano. Em 2 Reis 19, versículo 35, vemos que um anjo matou 185.000 soldados assírios em uma única noite. Isso mostra o quão extraordinariamente poderosos eles são. Eles não são esses bebês fofos e rechonchudos que parecem cupidos, nem criaturas delicadas que passam o dia tocando harpa, como muitas vezes são retratados na cultura popular. Essas representações estão longe da realidade bíblica. Para se ter uma ideia da magnitude do poder angelical, considere que um único anjo foi capaz de eliminar um exército inteiro. Agora, imagine o que 72.000 anjos poderiam fazer se Jesus os tivesse chamado quando estava diante do conselho do Sinédrio. Ninguém tirou a vida de Jesus Cristo. Ele a entregou voluntariamente. Anjos são seres extremamente poderosos. Um anjo do Senhor passou por Jerusalém em juízo e 70.000 pessoas morreram. Anjos não devem ser subestimados. A forma como os anjos são retratados em filmes e em algumas pinturas é, na verdade, ofensiva. Anjos não são bebês com asas.
Eles são criaturas majestosas e muito poderosas. São tão majestosos que, no livro do Apocalipse, quando João viu um anjo específico, ele caiu para adorá-lo. Eles fazem parte da ordem divina que Deus utiliza, mas são seres criados, assim como nós. Por serem criados, não devemos adorá-los, pois não estão no mesmo nível que Deus. Colossenses 2, versículo 18, nos adverte contra a adoração de anjos. Não deixem que ninguém que tenha prazer em falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Adorar anjos é idolatria e algo que devemos evitar, mas ignorar a realidade dos anjos também é tolice. Na Bíblia, a reação natural das pessoas ao encontrarem anjos era de cair diante deles, tamanha era a glória e a luz que emanavam. Não é à toa que a Bíblia diz que ninguém pode ver Deus e viver. Podemos ver um anjo e ficar maravilhados, mas o corpo humano não suporta testemunhar a glória de Deus. No céu, receberemos corpos glorificados que nos permitirão ver o Senhor. A glória dos anjos é semelhante ao que aconteceu com Moisés quando ele falou com Deus e teve que cobrir seu rosto com um véu devido ao brilho. Os anjos de Deus vêm e abençoam os filhos de Deus. Essa bênção não se limita a nos dar dinheiro ou bens materiais que pedimos, vai além. Como os anjos nos abençoam? Protegendo-nos. A Bíblia diz que o Senhor dará ordens aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guardem e protejam. Embora não possamos vê-los, eles estão sempre ao nosso redor, nos protegendo de perigos. Enquanto coisas ruins acontecem pelo mundo, como acidentes, sequestros e tiroteios, você pode se perguntar: por que eu não fui afetado? A proteção dos anjos é um dos motivos. Mesmo que não possamos vê-los, eles estão constantemente trabalhando para nos manter seguros. Essa segurança não se limita apenas ao físico. Eles também nos ajudam em nossas batalhas espirituais e nos fortalecem em tempos de necessidade. Os anjos estão sempre ao nosso lado, executando as ordens de Deus e nos ajudando em nossa caminhada diária. A presença e a ação dos anjos são evidências do cuidado amoroso e constante de Deus por nós. Ao longo da minha vida, passei por muitas dificuldades e, às vezes, parece que os anjos não estão me protegendo. Mas acredite quando digo que as situações poderiam ter sido muito piores. Quando Deus nos protege, nunca vemos o que poderia ter acontecido se Ele não tivesse intervindo. Por isso, muitas vezes, não apreciamos plenamente a proteção dos anjos do Senhor, pois os desastres que poderiam ter ocorrido foram evitados sem que percebêssemos. Mas confie na Bíblia. Os anjos de Deus estão protegendo você. Andamos pelas ruas todos os dias, pegamos estradas, lemos ou ouvimos notícias sobre coisas terríveis que acontecem às pessoas, mas estamos bem. Isso não é porque sempre tomamos a rota mais segura, mas porque os anjos do Senhor estão sempre ao nosso redor e nunca nos deixam. Mesmo quando passamos por situações negativas, os anjos do Senhor nos protegem para que esses incidentes não tirem nossas vidas. Não tenho dúvidas de que os anjos nos protegem. Jesus Cristo afirmou que os anjos protegem as crianças. Em Mateus 18, versículo 10, ele diz: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celestial. A Bíblia nos oferece muitos exemplos da proteção angelical. Em 2 Reis 6, versículo 17, lemos sobre Eliseu e seu servo. O servo estava com medo porque eles estavam cercados por um exército, mas Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do jovem, e ele viu a montanha cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. No livro de Atos, encontramos outra poderosa demonstração da intervenção angelical. Em Atos 5, versículo 18 e 19, os apóstolos foram presos e colocados na prisão comum, mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os trouxe para fora. Os anjos, pelo menos biblicamente, têm como ministério servir aos herdeiros da salvação. Eles fazem isso observando, guiando, providenciando e protegendo. Louvado seja o Senhor por fornecer esses guardiões celestiais. Eles têm vigiado você desde o seu nascimento. Pode ser difícil acreditar na presença protetora dos anjos quando enfrentamos adversidades, mas muitas vezes não percebemos a extensão de sua intervenção. Pense nas inúmeras vezes que você atravessou uma rua movimentada, dirigiu por estradas perigosas ou evitou desastres iminentes.
Essas não são meras coincidências. A presença dos anjos do Senhor é uma constante em nossas vidas, protegendo-nos de perigos invisíveis e nos guiando em segurança. Mesmo nas situações mais difíceis, os anjos estão ao nosso lado, garantindo que as circunstâncias não sejam piores do que poderiam ser. Eles são enviados por Deus para nos proteger e nos guiar, e embora possamos não ver ou sentir sua presença, eles estão sempre lá. Em momentos de crise, como acidentes ou tragédias, a intervenção dos anjos pode ser a razão pela qual sobrevivemos ou escapamos com vida. Em resumo, os anjos são mais do que figuras simbólicas ou mitológicas. São poderosos mensageiros e protetores enviados por Deus para cuidar de nós. Eles estão envolvidos em nossas vidas de maneiras que muitas vezes não percebemos, sempre trabalhando para nosso bem-estar e segurança. Então, ao enfrentar dificuldades, lembre-se de que você nunca está sozinho. Os anjos do Senhor estão ao seu redor, protegendo e guiando-o através dos desafios da vida. Obrigado por ter assistido meu vídeo. A sua presença e apoio são essenciais. Fico muito feliz em saber que você dedicou um tempo do seu dia para acompanhar o meu conteúdo. Se você achou este vídeo útil e inspirador, por favor, não esqueça de curtir e compartilhar com aqueles que também possam se beneficiar dessa mensagem. E para não perder nenhuma novidade, inscreva-se no meu canal. É só clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Sua inscrição é uma forma incrível de me apoiar e me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.